Olá, turma. Bom dia. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estarei trabalhando com vocês com o segundo ano, né, do ensino médio, redação, tá? Então, eu vou iniciar essa aula sobre narração. Vamos falar sobre o texto narrativo, sobre o seu enredo, né? Quero dar aí as boas-vindas. Espero que ao longo desse ano aí a gente consiga produzir, né, bastantes textos e reconhecê-los também, tá? Então, para isso, peço que você já prepare o seu material. Se você já estiver com o livro, nós vamos iniciar a unidade 1 do seu livro, tá? Já deve ter, né? Já deve ter pego, ok? E eu estou lá na página 82, tá? Nós vamos iniciar. Eu peço que você acompanhe aqui os slides que eu estarei passando. Faça as anotações devidas, né? Porque é importante. Muitas das vezes a gente fala algumas coisas que são importantes que pode não estar escrito aí no livro, tá? O gênero textual, gente, são vários, né? Vários gêneros textuais. Cada um tem suas características, suas apresentações, o seu objetivo, tá? E com certeza ao longo do seu estudo você já ouviu falar, né, sobre narração, você já estudou a narração, os elementos da narrativa, a composição e a estrutura de uma narração, tá certo? Então vamos lá, pega seu material, pega o seu caderno. Eu vou sair aqui para poder iniciar a passagem do nosso slide. Em alguns momentos eu estarei aqui com você falando olho no olho, que é importante também, né? Então olha só. Vamos recapitular, né? Vamos pensar o que é narrar, né? O que é? Quem nunca aqui contou uma história, né? Quem aqui não lembra de situações que viveu e que pode fazer dessa situação uma narração, ok? Então, desde a pré-história, gente, desde a pré-história conta-se muitos tipos de histórias, né? Nós conhecemos já os contos, os diversos tipos de contos, contos populares, como a lenda, a fábula, né? Os contos maravilhosos, os contos fantásticos, que apresentam ali a magia, o suspense, tá? Piadas, né? Anedotas, enfim, parábolas, lendas, mitos, tudo isso, tudo que você pode contar, tudo que você consegue apresentar é uma narração, tá? Deixa eu passar aqui. Então, de acordo com o dicionário, vou colocar aí para você, se quiser anotar, narrar. O que é narrar? É expor as sequências de um fato ou de um acontecimento real ou imaginário, tá? Tanto oralmente ou por escrito. Contar histórias, relatar, né? Por exemplo, narrava um jogo, é um acontecimento, então alguém ali está contando, ok? Então isso é narrar, tá bom? Tranquilo, né? O texto narrativo, gente, ele se caracteriza por responder algumas perguntas chaves, perguntas importantes. Se você é um aluno que está realizando uma prova e de repente está lá, o gênero textual é o narrativo. Caramba, professora, por onde eu começo? Então você tem que entender que respondendo a essas perguntinhas, você já vai ter aí a direção, né, para o início da sua redação. Por exemplo, o que aconteceu? Com quem aconteceu? Quando? Quando isso aconteceu? Onde aconteceu? Como? Como foi que aconteceu? Conta pra mim. E por quê? Então, reparou? Quando você pensa nessas perguntas e, consequentemente, nas suas respostas, você já começa a aí ter elementos que vai compor a sua narrativa, né? Se é um fato, é um acontecimento, se é um relato. Então, olha só, vou narrar o relato de quem são os personagens, entendeu? Onde aconteceu o lugar, tem um lugar específico, né? Em que tempo aconteceu isso, tá? Então, você tem perguntas que vão te direcionar, tá certo?
Então vamos lá. Falando então sobre os elementos da narrativa, nós temos aí o enredo, o personagem, o tempo, o espaço e o narrador, tá? As respostas às perguntas-chave, essa que a gente acabou de fazer, presentes no texto narrativo, estão relacionadas diretamente a esses elementos aqui. Esses elementos são principais, são importantes para que nasça, então, a sua narrativa, ok? Você pode ler diversos textos. Se você não encontrar um personagem, tempo, espaço, identificar ali um narrador, perceber o enredo e ver que não tem, então não é uma narrativa. Pode ser uma dissertação, pode ser um artigo de opinião, né? Pode ser, enfim, diversos textos. Mas a narrativa, ela possui esses elementos em específico aí, tá? Então, para você entender isso na prática, na página 82, pega aí comigo. Vamos lá, vai ter momentos, como a redação, a gente, né, precisa ler e escrever. Eu escrevo, à medida que eu penso, eu consigo escrever, correto? E aí, para gerar o meu pensamento, eu preciso da leitura, eu preciso do conhecimento, senão eu não consigo escrever. Escrever aleatoriamente bobagens não vai me ajudar. Então, a leitura, gente, ela é muito importante, porque a leitura, ela te dá um norte, né? A leitura, ela te dá uma direção, tá? Além, lógico, de trazer o conhecimento necessário que você precisa. Então, agora, eu me aproprio desse conhecimento e escrevo, ok? Eu penso sobre ele. Eu sou contra, eu sou a favor. Eu começo a me tornar o quê? Um leitor crítico, né? Daquilo que eu li e agora eu posso elaborar a minha escrita, tá bom? Então, vamos lá. Na página 82, nós temos aí um trecho, é rápido, ele é pequeno, né? O trecho da narrativa de Dom Quixote de La Mancha. É um clássico aí da literatura, tá? E aí a gente vai ler esse pedacinho. Por que a gente precisa ler? Porque a gente vai identificar... Lembra as perguntas que eu falei que você vai encontrar os elementos da narrativa? Então, na página 83, você já vai fazer esse exercício aí junto comigo. Você vai identificar o que aconteceu nesse trecho, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e o porquê de ter acontecido. Será que a gente consegue tirar as respostas a partir da leitura desse pequeno trecho? Vamos verificar então? Vou fazer a leitura, você acompanha aí, tá legal? E começa assim. Depois de cavalgarem algumas horas, chegaram a um grande campo onde se viam entre 30 e 40 moinhos de vento. A sorte vem nos guiando melhor do que poderíamos desejar, disse Dom Quixote, segurando seu cavalo. Vê, meu fiel Sancho, diante de nós estão mais de 30 insolentes gigantes a quem penso dar combate e matar um por um. Com seus despojos, iniciaremos nossa riqueza, além de arrancar essas sementes ruins da face da terra. Essa é a ordem de Deus que devemos cumprir. Aí o outro pergunta, né? Que gigantes? Perguntou o Sancho Pança. Que por mais que examinasse o terreno, ele estava ali olhando o terreno, ele só via os inocentes moinhos de vento agitando as suas pás vagarosamente. Então percebe essa parte aí? Enquanto um está imaginando gigantes, guerra, né? O outro está vendo só o terreno e os moinhos, só isso. Aí ele continua. Aqueles que ali vês, respondeu o amo, né, o senhor aí, têm os braços tão longos que alguns devem medir mais de 2 léguas. Olha bem, vossa mercê, contestou Sancho. Aquilo não são gigantes, e sim moinhos de ventos. E o que parecem braços são as pás que, movidas pelo vento, fazem girar a pedra que mói os grãos. Bem se vê que não tens prática nessas aventuras. São gigantes, e se tens medo, afasta-te daqui. O melhor é que fiques rezando enquanto me atiro a essa feroz e desigual batalha. E dizendo isso, esporeou o pangaré sem dar ouvidos ao escudeiro, certo de que combatia ferozes gigantes. Não fujais, covardes
e abjetas criaturas, não fujais. Sois atacadas por somente um cavaleiro. Enquanto galopava contra o primeiro moinho, o vento aumentou de intensidade, fazendo girar as pás com mais velocidade. Não adianta agitar os braços, havereis de me pagar, gritou, atirando-se contra o inimigo mais próximo, encomendando-se de todo o coração à sua senhora Dulcineia. Foi à conta. Ao cravar a lança numa das pás do moinho, a força do impacto reduziu-a em pedaços, atirando longe o cavalo e o cavaleiro. Sancho Pança acorreu em socorro, seu alquebrado jumento troteando grotescamente. Valha-me Deus, disse Sancho. Não vos avisei que olhasses bem para o que ias fazer? Que eram moinhos e não gigantes? Como é que alguém pode enganar-se assim? Então, Dom Quixote, esse cavaleiro andante, né, de tanto ele ler tantas aventuras, não sei se você já leu essa obra, ele acaba imaginando, chega uma parte aí da vida dele, que ele monta em seu cavalo e vai em busca dessas aventuras como se elas fossem reais. Então ele acaba aqui alucinando, né, criando, vendo coisa onde não tem, né, então ele sai pelo mundo, pelos campos, e ele vai tentando aí criar situações daquilo que ele já leu, das histórias que ele já teve contato, né? Bom, então vamos lá. Se você já conseguiu identificar, né, e quis aí adiantar escrevendo, vamos ver se bate com as respostas que eu trouxe aqui, tá? Na página 83. Gente, o que aconteceu? Você conseguiu identificar o que aconteceu nesse trecho? Por mais que fosse uma alucinação de Dom Quixote, o acontecimento aí é o quê? Dom Quixote, ele enfrenta, né? Ou ele imagina enfrentar uma batalha contra os moinhos. Essa é a resposta. Então você identifica, peraí, o que está acontecendo nessa narrativa? Existe um cara aqui, o Dom Quixote, né? Ele está pensando, imaginando que está acontecendo ali uma briga, uma guerra, uma batalha contra os moinhos. É isso. Então você já identificou o que aconteceu, tá? Aí vem a outra pergunta. E com quem? Ou seja, quem são os personagens? Então você tem aí o Dom Quixote e o Sancho Pança, ok? Quando? Você consegue identificar o tempo nesse trecho? A gente não consegue, às vezes a narrativa, gente, ela não vai trazer bem especificado ali o tempo, né? Ah, foi na data tal, foi no dia tal. Não, foi de manhã, foi de tarde, foi à noite. Mas, de alguma forma, a gente consegue, né, indo pelo óbvio, pela lógica da história, a gente consegue compreender que tempo foi esse. Você poderia, no caso aí, responder em algum momento do dia, depois que os... Porque, olha só, tá escrito lá, né? Depois que os personagens cavalgaram algumas horas. Isso não define pra gente que tempo foi. Só a gente tem a ideia de que eles cavalgaram muito, né? Por muitas horas. Então foi em algum momento do dia, tá? Pode colocar isso aí que tá certo. Em algum momento do dia. Então você acaba que encontrando aí, né? De alguma forma uma resposta para esse tempo, tá? Para quando aconteceu isso. E onde? Onde acontece? Bem lá no início fala, né? Ele estava cavalgando no campo. Então, em um grande campo, tá? Cheio de moinhos, ok? É o lugar onde acontece. Como acontece essa imaginação toda aí de Dom Quixote, né? Essa loucura toda que ele vive. E aí você relata, você resume aí, né? Dom Quixote imagina, ele está no momento de alucinação, né? Ele imagina que os moinhos que ele está vendo são gigantes, né? E ele imagina que vai enfrentar uma guerra com eles. Seu amigo Sancho até tenta trazer para ele a realidade, mas ele não aceita, ele continua imaginando e achando que é uma grande guerra, né? Então aí você tem o seu jeitinho de explicar como é que isso tudo acontece, ok? E o porquê. Por que que isso aconteceu? Por que essa história, né? Por que Dom Quixote resolve montar em seu cavalo e viver essas aventuras? Então,
você pode, né, escrever aí que Dom Quixote, ele age como se vivesse no mundo dos romances de cavalaria, tá? Ele age como se fosse um personagem de livro, né? Dom Quixote, ele quer ser um guerreiro. Então ele tá o quê? Alucinado, ele começa a imaginar situações e ele vai em busca de viver aquilo que ele está imaginando. Tá certo? Muito bem. Deu para pegar? Como é uma videoaula, você pode, né, pausar o vídeo, voltar, colocar as respostas certinhas aí no seu livro, compará-las também, né? Página 82 e 83. Foi a que nós lemos o trecho de Dom Quixote e fizemos aí, então, as perguntas da página 83. Tá legal? Vou continuar com a nossa matéria aqui. Vamos falar agora um pouquinho sobre o enredo. O enredo. O enredo compõe, né? Lógico. A narrativa. E é todo o enredo, essa trama, né? Essa história toda contada. Pensa na trama como assim as peças, né, de um quebra-cabeça que vai se unindo, vai se juntando, sabe? Você vai entendendo o que está acontecendo. Então, é isso, ó. É uma trama de fatos, né, desencadeados por meio da ação de personagens. Esses fatos, eles só acontecem por quê? Porque tem pessoas, tem personagens ali que estão agindo, né, que estão realizando as ações, tá? E aí levam a história. Você vê que ao longo da história de uma narrativa, ela começa ali com uma apresentação, um momento em que você conhece os personagens, né? Aqueles detalhes primeiros que são apresentados, talvez do local onde está acontecendo, a situação onde vai acontecer, enfim. Então você tem a apresentação e a história vai se desenrolando, esses personagens vão agindo, né, ao longo aí do enredo, até que de repente chega num ponto intenso, né? Toda narrativa tem esse momento, tem esse ponto ali que a gente chama de clímax, tá? Tem o conflito, né? O que é o conflito? Tudo aquilo que te tira de uma situação confortável, tá tudo indo muito bem, de repente um personagem pensa diferente do outro, um personagem não aceita, e aí começa um conflito. Esse conflito gera um clímax, para que depois chegue no desfecho, né? No encerramento aí da narrativa, tá? Então é importante você entender essa ordem, né? Esse processo aí na narrativa. O conflito, gente, vamos pensar. O conflito é um componente da história que se opõe a outro, né? Acabei aqui falando antecipadamente, mas já para você entender e entrar aí nessa compreensão. Ele se opõe a outro, gera uma espécie de tensão, sabe? Aquele momento da história. Caramba, o que vai acontecer? Ih, será que sequestraram ele? Pegaram ela? E, enfim, sabe? Até na novela a gente consegue perceber, né? A novela é o quê? Eles estão representando ali uma narrativa, ou alguém escreveu uma história, não é isso? Então, a gente consegue pegar esses momentos, né, conflituosos aí. Gerou uma tensão, né? E o pai vai aparecer, e o verdadeiro, enfim. Então você começa a perceber que ali há um conflito, tá? Que vai gerar essa tensão na narrativa, a qual estrutura a sequência dos fatos da narração ao mesmo tempo em que prende a atenção do leitor, porque é justamente isso, né? Não é aquela historinha você vai lendo e não nada acontece, não, tá? Você vai encontrar na narrativa esse conflito. Aí eu trouxe um exemplo aqui de uma história clássica que todo mundo conhece, né? Lógico, a história da Branca de Neve, para que você perceba esse conflito na história. Qual é o momento da história? Porque a Branca de Neve, né, é linda a história dela. A gente lembra da Branca de Neve, dos sete anões, né, do fruto lá, da maçã. Tudo muito lindo, mas teve conflito? Sim, claro que teve. Qual foi o conflito dessa história, gente? A vaidade da madrasta, né, era tanta. Ela queria ser a única, espelho, espelho meu. Lembra disso? Existe alguém em todo o reino mais bonita, mais inteligente, mais sábia do que eu? Né? Então, a vaidade dela era tanta que o que ela faz?
ela descobre que sim, existe alguém, né? Ela manda matar a enteada. Então ela engana, ela mente, né? Enfim, ela manipula ali uma situação. Esse é o conflito da história, tá? Então vamos lá. O conflito, ele determina as partes do enredo. Pensa aí comigo. Né? Você está numa narrativa, você já entendeu o que é o enredo, que é essa trama de fatos, de acontecimentos, tá? Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá, a gente já entendeu, né? E aí dentro desse enredo, dessa trama, chega o momento do conflito. Esse conflito, ele determina essas partes. Ó, a apresentação ou a exposição, lembra que eu falei que tem o início, né? Personagens, apresentação do local, a complicação, aí vai caminhando, vai para o desenvolvimento, né? Que é o momento de complicação, as pessoas estão se relacionando, as coisas estão acontecendo na história. E aí, de repente, vem o clímax, tá? O clímax é o momento que você apresenta o que acontece de fato. E o desfecho. O que é o desfecho? É o encerramento, seria aí como terminou, como acabou isso tudo, né? O que vai acontecer? O que aconteceu afinal, tá? Então você põe lá no seu desfecho. Então é muito importante, aluno e minha aluna, que quando você for fazer uma narrativa, antes de sair escrevendo qualquer coisa, pensa, gente, pensa, cria personagens. Que situação eu quero criar com eles? É uma família que a princípio é feliz e de repente alguma coisa vai acontecer aí? Como são? Pensa nas características, nos detalhes, entendeu? Pensa nas diversas situações e possibilidades que pode acontecer, sabe? Se utiliza de um conhecimento que você já tem para criar a sua narrativa. Ah, professor, eu tenho conhecimento? Tem. Você não assiste notícias, você não ouve as pessoas falarem de acontecimentos, você não fica sabendo das coisas que estão ocorrendo por aí? Se utiliza disso tudo para criar a sua ficção, a sua história, entendeu? Se utiliza das suas próprias experiências, das suas próprias vivências, sabe? Das viagens que você já fez, né? Experiências boas ou não. Tudo, gente, serve de inspiração para você criar a sua história, tá? Não tô falando para você copiar a história de ninguém, tô falando para você se inspirar e criar a sua história, ok? E aí você vai perceber que quando você começa a criar a história, gente, parece que ela tá viva, porque vai surgem novos personagens que você nem pensou lá no início. De repente você começou com 2, 3 personagens, de repente no meio da história aparece mais alguém. É muito legal, né? E aí as ações também vão surgindo, aí vem o conflito, o clímax e o desfecho. Então, assim você consegue. Não fica naquela preocupação, o aluno tem essa preocupação, né? Ah, professora, quantas linhas tem que escrever? Gente, não é a primeira preocupação, não tem que ser essa. Entendeu? Primeira coisa que você precisa pensar na redação de uma narrativa, aquelas perguntas que a gente fez no início, né? Como, onde, porquê, quando acontece, que acontecimento é esse, quem vai participar, quem são os personagens principais, entendeu? Se você faz antes esse planejamento, você consegue responder essas perguntinhas, você consegue montar a sua narrativa, tá legal? Vamos lá. Deixa eu sair dessa parte aqui para não te atrapalhar. Olha só, a apresentação ou a exposição é a parte inicial do texto. Nela, geralmente, são apresentados os personagens, o tempo, o espaço, as ações, né? Tempo e espaço, como eu falei, nem sempre aparecem claramente, tá? Em uma narração, ok? Vamos para a próxima aqui. Complicação ou desenvolvimento. Como é que a gente faz isso? O que é isso? É nesse momento aí que você vai apresentar o conflito e o clímax. Então, olha só, nessa parte da narrativa, algo acontece ou algum personagem age de maneira inesperada. Transforma a sequência natural da história. Essas complicações conduzem a narração para um ponto mais importante, que é o clímax. E deixa eu falar algo aqui para você, gente.
é importante não só saber fazer, né? Não só produzir, tá? Uma redação. Mas é importante também, ao ler o texto, você reconhecer, entendeu? Tô lendo. Qual é o momento ali do conflito? As pessoas confundem muito o conflito e o clímax. Presta atenção nisso, né? O conflito é o momento em que as coisas saem da normalidade. Gerou um conflito. Só o fato de alguém... Quer ver um exemplo bobo? Tá tudo bem durante o dia e de repente... Vamos pegar aqui um exemplo bobo mesmo. Você, aluno. Mãe, vai ter uma festa, eu quero ir à festa hoje, não sei o quê. E a mãe se vira pra você e fala, não, não vai. Acabou. Já vai gerar um conflito ali. Você não concordou, vai começar um estresse. Mas por que eu não vou? E não sei o quê. Entendeu? Então ali já começa. Conflito é isso, tudo que sai da normalidade, tá? Gerou essa oposição, é o conflito. Então, ao ler o texto, você tem que encontrar em que momento começa esse conflito acontecer, para depois chegar no clímax. O que é o clímax? É a situação, é o ponto máximo, né, daquela situação, tá? Então, você tem que prestar muito bem atenção nisso para reconhecer, ok? Vamos lá. E o desfecho, como eu falei, deixa eu sair daqui para você ler junto comigo e eu não te atrapalhar. O conflito gerado pelos personagens na complicação é resolvido ou não, né? Então, no desfecho da narrativa, esse conflito que foi gerado pelos personagens, ele é resolvido ou não. Então, ali nesse final vai ser apresentado como terminou, né? Como é que ficou o fim. A pessoa às vezes tem lá o vilão. Será que ele foi pego? Será que prenderam ele? Será que ele foi descoberto? Enfim, lá no final você vai descobrir isso tudo, tá? É comum narrações terminarem de maneira também surpreendente, deixando para o leitor a interpretação do desfecho. E aí, né, a gente fica, ué, mas acabou? Ué, assim? Né? A gente tem que ficar... É igual quando você vai ver um filme no cinema, né? Ué, você esperava, cria uma expectativa e tem filmes que terminam de uma forma que nem sempre é aquilo que a gente gostaria, né, de ver, tá? Então, olha só, observe na página 84, vê lá comigo, na página 84. Observe aí na página 84 as partes que constituem a estrutura do texto narrativo, ok? Então, você tem aí, essa parte que eu já falei, você vai encontrar aí, tá? A apresentação, complicação, clímax e desfecho. Porque, professora, a gente já sabe, né? Aluno tem dessas coisas, né? Toda hora repetindo e tal. Porque, gente, não é só o saber. Será que na hora lá de fazer a prova você vai saber identificar, reconhecer? Então, isso é prática, é leitura, é trabalhar em cima disso, ok? Então, qual é a sua atividade a ser feita em casa? Leia, mas leia com o olhar de quem está buscando, pesquisando, procurando encontrar. Vou ler essa narrativa e eu quero encontrar aqui o clímax, o conflito, entendeu? Vou ler essa história aqui, deixa eu ver se eu já sei identificar, sabe? Esse momento da complicação. É isso, né? Você, aluno, tem que ser o mais interessado em querer aprender, em querer desenvolver esse conhecimento. Não só ficar na teoria, mas colocar isso em prática, tá? Então, olha só, vou falar um pouquinho aqui da verossimilhança. Verossimilhança é aquilo que parece, né? Parece ser verdadeiro, mas não é. E está muito presente nos textos, tá? Então, situações, casos, você vai ler uma história, você vai até achar, caramba, isso aconteceu mesmo? Às vezes não. Mas existe ali uma relação com a verdade ou te leva a uma referência? Pode, sim, tá? A verossimilhança ela vai estar muito presente. Então, olha só, é a lógica interna dos fatos na narrativa. Essa lógica interna precisa fazer sentido, ok? Sentido para quem? Para o leitor. Sabe quando você está lendo a história? Mas não tem sentido isso aqui não, hein? Como é que pode? Não. Então, essa lógica interna tem que fazer sentido para o leitor. Ao ponto de você estar lendo uma ficção, por exemplo, uma narrativa, e aquilo quase parecer ser real. Caramba, será verdade? Isso aconteceu?
E aí você vê, não, foi uma história criada, inventada. Ah, tá, pô, mas parecia ser verdade. É por aí, tá? Existe uma lógica interna, o leitor entendeu essa lógica, ok? Os fatos narrados, eles não precisam ser verdadeiros, tá vendo? Mas verossímeis, tá? Em outras palavras, é preciso haver coerência entre os fatos, mesmo que eles sejam irreais. Isso é muito importante. A verossimilhança é, inclusive, uma característica cobrada muito nas provas, concursos, né? Vocês agora, ensino médio, gente, segundo ano. Então, vocês estão com um pezinho aí no vestibular, não é isso? Não dá mais pra, ai, não tô a fim de ler, não gosto de ler, não quero ler. Gente, não cabe mais isso. Um aluno consciente, que é o aluno do ensino médio, ou pelo menos deveria ser, ele precisa de fato, né, tomar essa atitude e essa prática de leitura, tá? Porque desenvolver uma redação só sabendo as técnicas e não ter conhecimento, tá difícil. Então, façam isso. Leiam, busquem, se informem, tá bom? Que vai ser o melhor para vocês. A verossimilhança, ela se caracteriza pela aproximação dos fatos ocorridos com a realidade externa, ó, tá? Foi isso aí que eu falei. Lá na página 85, você tem explicando também aí sobre os elementos da narração, tá? A verossimilhança. Ok? Você pode aí olhar, ó, repara que na página 85 ele está identificando os personagens, o enredo, o narrador, o tempo e o espaço do trecho da lenda da mandioca. Então faça essa leitura, observe o que foi encontrado, tá legal, gente? E perceba aí a verossimilhança. Como é que eu posso perceber a verossimilhança? Situações que acontecem numa narrativa que vai te fazer lembrar, pô, será que isso é possível na vida real? Tá bem parecido, é possível, entendeu? Tá? Então é isso. Aqui na 85, só para fechar, tá dizendo que assim, uma história verídica, o que é uma história verídica? O nome já tá falando, é verdadeira, né? Os fatos narrados aconteceram, por isso a história é verídica. Já em uma história verossímil, existe uma coerência interna, existe uma lógica interna nesse enredo, né? Como, por exemplo, em contos de fadas. Mas você sabe que aquilo não é real, mas é verossímil, tá? Então é isso, gente. Eu finalizo aqui e sempre deixo uma mensagem para que você possa refletir, ok? E ela diz assim: o sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Eu achei muito interessante isso aqui, né? Porque, assim, o sucesso nasce do querer, da determinação, da sua força de vontade, da sua persistência, tá? Do quanto você é capaz de desenvolver, de aplicar e de fazer aquilo dar certo, tá legal? Não se compare com os outros para se angustiar, mas tenha as situações, né, como uma referência e olhe para você mesmo. Quanto estudante, como eu posso melhorar nesse ano de 2021? Tenho que levar mais a sério os meus estudos? Vou ficar na dependência? Vou ficar deixando um jogo, uma máquina, alguma coisa me dominar o meu tempo? Não, entendeu? Você, ele é como num filme, né? Como os personagens de uma história. Existe lá o protagonista. Você é um protagonista. Você deve ser esse protagonista aí da sua vida, do seu estudo, do seu crescimento, tá bom? Conte com a gente, com os professores, faça a sua parte, tá? Para poder vencer aí todos os obstáculos ao longo dos estudos que você enfrentar, tá bom? Então a gente se vê numa próxima videoaula. Estude, faça as leituras e os exercícios, tá? Tchau, tchau!